A mensagem, o sinal da nossa tradução aqui em Goiânia, começando no parágrafo 109, o profeta diz: que tal se você fosse ou houvesse cometido um crime e você fosse julgado num tribunal federal e você soubesse que se determinasse que você fosse culpado, que você morreria, você iria à cadeira elétrica ou à câmara de gás, ou seja, qual fosse a execução pública que tivesse para você, talvez enforcado ou algo assim, linchado, ou seja, apenas o que fosse, e você soubesse que você fosse culpado, você soubesse que era culpado e que deveria morrer se não conseguisse algum advogado para representar-lhes, que pudesse livrá-lo disso. Agora, você desejaria o melhor advogado que pudesse obter. E então, conseguindo um advogado que fosse um bom e inteligente advogado, você sentiria que o seu caso seria você poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque você tinha um advogado. Porém, ainda teria dúvida se este advogado poderia fazer o juiz mudar de opinião ou mudar a do júri. Se este advogado, com sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isso, e se ele poderia defender seu caso e provar que você deve viver, porém, em vista de toda a sua grande autoridade e o discurso eloquente que poderia fazer, e a impressão que teria para com o jurado, teria com o juiz, você poderia ficar tranquilo por alguns minutos, mas ainda haveria dúvida em sua mente: ele conseguirá? Porém, este caso, o próprio juiz se torna nosso advogado. Deus se fez homem, não havia advogado que pudesse fazer isso. Não poderíamos encontrar Moisés, a lei, os profetas, ninguém poderia fazê-lo. Então, juiz se tornou tanto jurado como advogado e juiz. Ele mesmo. E tomou em suas próprias mãos a justiça da sua lei, e ele mesmo pagou o preço. Quando mais seguro poderíamos estar, e enviou sua palavra, vida sobre nós, como testemunha de que ele o aceitou. Que segurança! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando ele tomou tanto juiz, quando ele tornou tanto juiz como jurado, advogado, ele defendeu o nosso caso, nós declarados culpados por sua própria lei. Ele veio e tomou o lugar da nossa culpa, que estava no santuário. Ele tomou seu pecado, ele levou sobre si mesmo e morreu, e pagou o preço e derramou seu sangue, e mandou seu próprio sinal.
mandou seu próprio sinal, sua própria vida. Ora, está perfeito, irmãos. O profeta diz: o caso está encerrado. Já não há mais pecado contra o crente. O Deus tem misericórdia. Se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não existe mais. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí está o caso concluído. O caso não existe mais. Amém? Então, seguramente, segure o sinal aplicado. Quando a morte começar a bater lá na porta, ela não tem controle de a gente. O caso está encerrado. E na mensagem O Tempo da Colheita, também nossa tradução aqui em Goiânia, parágrafo 368, como uma história que ali certa vez fui contado. Havia um médico, ele era um bom homem, e ele amava o povo pobre. Oh, glórias a Deus! Esse médico amava um povo pobre, e cada vez que um pobre não podia pagar suas dívidas, você sabe o que ele fazia? Ele apenas assinava ali com tinta vermelha dizendo: você está perdoado. Finalmente o doutor morreu. E quando o médico morreu, a sua esposa era arrogante, ela era diferente, como a igreja hoje. Ela foi e os estudou todos os casos dos pobres que não pagavam as dívidas. Ela abriu um processo na lei e os lançou todos no tribunal. Vocês vão pagar essas contas de qualquer modo. Vocês vão pagar. Mas o juiz já apanhou alguns dos recibos. Disse: venha cá, senhora. Vem cá, madame. Ele disse: esta tinta vermelha é a assinatura do seu marido? Ela disse: sim, senhor, é sim. Disse: não existe um tribunal na terra que possa processá-lo. Eles estão livres. Agora, eu não sei qual o pecado que pode condenar a você. Qual o erro que pode condenar a você? Uma vez o Calvário com o seu sangue assinou em sua conta: está perdoado. Fique crendo que o caso está encerrado. Deixe quem pode acusar ainda. Pode se levantar muitos acusadores, mas você responde: o caso está encerrado. O profeta disse: não há tribunal suficiente na terra que pode protestar o teu caso. Não há alguém na terra que pode ainda te chamar do pecador. Não há. Não foi o homem, foi Deus que disse: está perdoado. Não foi o profeta, foi Deus que disse: está perdoado. Descanse que o seu caso está encerrado. Sim, se ele disse: porá as mãos sobre os enfermos, e você foi orado, o caso está encerrado. Descanse. O caso está terminado, meu irmão. Você crê que o seu caso está terminado? Graças a Deus. E o meu também está terminado. Mas o juiz já apanhou alguns dos recibos e disse: venha aqui, madame. Ele disse: esta tinta vermelha é a assinatura do seu marido? Ela disse: sim, senhor, é. Disse: não existe um tribunal na terra que possa processá-los, eles estão livres.
E o profeta, no parágrafo 371, diz: deixe-os dizer o que quiserem. Ele assinou sua palavra com o seu próprio sangue. Não existe nada que possa tirar isto de nós. Irmãos, nós estamos livres, amém?